Dragon Ball Super pode estar prestes a entrar em uma nova fase. Depois de tudo que os fãs acompanharam até agora, o futuro da franquia continua gerando muitas expectativas. E é justamente nesse cenário que surge Dragon Ball Super The Galactic Patrol. Mas o que podemos esperar desse novo projeto? Será que ele pode trazer de volta aquela sensação de acompanhar uma nova grande aventura de Dragon Ball? Será que teremos novas ameaças, novos desafios e momentos capazes de marcar os fãs? Neste vídeo vamos falar sobre o que esperar de Dragon Ball Super The Galactic Patrol, sem spoilers e sem revelar acontecimentos importantes da história. Então vamos começar. Uma das maiores expectativas para Dragon Ball Super The Galactic Patrol é sem dúvidas o confronto entre Goku, Vegeta e Moro. Moro é um inimigo conhecido como o Devorador de Planetas e representa uma ameaça completamente diferente de tudo que Goku e seus aliados já enfrentaram. E o mais interessante é que ele não é simplesmente mais um vilão que aparece para lutar contra Goku e Vegeta. Moro está diretamente ligado à Patrulha Galáctica, e é justamente por causa dele que Goku acaba entrando em uma nova missão pelo universo. Sem entrar em spoilers, o que torna Moro tão interessante é que ele não depende apenas da força física. Ele possui habilidades diferentes das que estamos acostumados a ver em Dragon Ball, o que pode fazer com que Goku e Vegeta precisem encontrar novas maneiras de enfrentá-lo. E isso é algo muito importante para uma nova fase de Dragon Ball Super. Depois de tantos inimigos extremamente poderosos, uma das maiores expectativas dos fãs é justamente ver uma ameaça que consiga trazer algo diferente. Moro pode representar exatamente isso. Uma ameaça que não coloca apenas os guerreiros Z em perigo, mas que também faz Goku e Vegeta enfrentarem um desafio diferente do habitual. Por isso, o confronto contra Moro é uma das principais coisas que podemos esperar de Dragon Ball Super The Galactic Patrol, um novo inimigo, uma nova ameaça e uma nova aventura para Goku e Vegeta. Tudo isso sem precisar revelar os acontecimentos da história. Outra coisa que podemos esperar de Dragon Ball Super The Galactic Patrol é uma presença muito maior da Patrulha Galáctica. Até agora, Dragon Ball sempre focou principalmente nos guerreiros da Terra, nos Saiyajins e nas grandes batalhas que ameaçavam o universo. Mas essa nova fase pode expandir bastante o universo de Dragon Ball. A Patrulha Galáctica permite que a história explore lugares diferentes, planetas desconhecidos e personagens que não fazem parte do grupo tradicional dos Guerreiros Z. E isso é muito interessante, porque Dragon Ball Super já mostrou que o universo é muito maior do que a Terra e até mesmo do que o Universo 7. Então, uma história focada em uma organização que trabalha protegendo a galáxia pode trazer uma sensação muito diferente para a franquia. Além disso, Goku e Vegeta podem acabar tendo que trabalhar ao lado de personagens que não estão acostumados com o estilo de luta deles. E isso pode criar situações muito interessantes. Goku, por exemplo, sempre foi alguém que gosta de lutar e testar seus limites. Mas nem todo problema pode ser resolvido simplesmente chegando em um planeta e começando uma batalha. E é justamente aí que a Patrulha Galáctica pode trazer algo diferente. Ela representa uma parte do universo que ainda não foi tão explorada no anime. Por isso, uma das maiores expectativas para The Galactic Patrol é ver como essa organização vai influenciar a história, e o quanto o universo de Dragon Ball Super pode crescer a partir dela. Porque se existe algo que essa nova fase tem potencial para fazer, é mostrar que o universo de Dragon Ball ainda é muito maior do que imaginamos. Outro motivo para ficar ansioso por essa nova fase é a presença de Meruos. Sem entrar em spoilers, ele é um dos personagens mais importantes de toda essa história. E o que torna Meruos tão interessante é que ele não é simplesmente mais um personagem que aparece para lutar. Ele possui uma personalidade diferente e acaba tendo uma relação muito importante com Goku. Durante a história, Meruos ajuda Goku a enxergar sua própria evolução de uma maneira diferente. Porque Goku sempre foi alguém que buscava ficar mais forte através de treinamentos e batalhas. Mas Meruos acaba mostrando que evoluir não significa apenas aumentar o seu poder. Também é necessário entender melhor suas próprias habilidades e aperfeiçoar a maneira como você luta. E isso acaba sendo muito importante para Goku. Principalmente porque depois de tudo que ele já alcançou, simplesmente ficar mais forte não é tão simples como antes. Goku já enfrentou alguns dos seres mais poderosos do universo. Então, para continuar evoluindo, ele precisa aprender coisas novas. E é justamente aí que Meruos se torna tão importante para a história. Além disso, Meruos também ajuda a mostrar um lado diferente do universo de Dragon Ball. Ele está ligado a conceitos e personagens que fazem o universo parecer muito maior do que apenas os Saiyajins e seus inimigos. E, sem revelar spoilers, a presença dele acaba tendo um impacto muito grande no desenvolvimento da história. O mais interessante é que Meruos não precisa ser o personagem mais barulhento ou aquele que está sempre no centro das batalhas para ser importante. A história dele possui um papel muito maior do que parece no começo. E é justamente por isso que tantos fãs acabaram gostando tanto do personagem. Meruos também representa uma mudança importante na evolução de Goku. E para quem vai acompanhar essa história pela primeira vez no anime, esse é um dos personagens que merece bastante atenção. Porque, mesmo sem revelar o que acontece, dá pra dizer que Meruos não é apenas mais um personagem da Patrulha Galáctica. Ele possui uma importância enorme para essa fase de Dragon Ball Super. E esse é mais um dos motivos que fazem os fãs esperarem tanto por essa adaptação. E agora só resta esperar.
A nova fase de Dragon Ball Super está prevista para retornar em 2027, então ainda teremos que esperar um pouco, mas depois de tantos anos, finalmente poderemos ver essa história ganhando vida no anime. E como se o retorno de Dragon Ball Super The Galactic Patrol já não fosse suficiente, os fãs ainda receberam outra grande novidade. Dragon Ball Super vai começar novamente com uma nova versão chamada Dragon Ball Super Bills. Mas não pense que será simplesmente o mesmo anime com imagem de qualidade melhor. A proposta é apresentar uma edição aprimorada, com novas cenas, melhorias visuais e uma narrativa reconstruída para deixar essa parte da história mais fiel à visão original de Akira Toriyama. E isso é especialmente interessante porque a primeira parte de Dragon Ball Super sempre recebeu muitas críticas por causa da qualidade da animação em alguns momentos. Agora, essa nova versão pode corrigir alguns desses problemas e entregar uma experiência muito mais bonita para quem já assistiu a história. Dragon Ball Super Bills está previsto para estrear no outono de 2026 no Japão. Então, mesmo que ainda tenhamos que esperar um pouco pela Patrulha Galáctica, Dragon Ball Super finalmente está começando a voltar com força total. E depois de tantos anos esperando, Dragon Ball Super finalmente está começando a voltar, com a nova versão de Dragon Ball Super Beerus chegando primeiro, e a história da Patrulha Galáctica prevista para 2027, os fãs finalmente têm motivos para ficar animados novamente. Ainda vai demorar um pouco até podermos assistir essa nova fase no anime. Mas depois de tudo que Dragon Ball Super já apresentou, as expectativas estão enormes. Agora eu quero saber de você. Você está ansioso para o retorno de Dragon Ball Super? E qual parte você mais quer ver sendo adaptada para o anime? Deixa sua opinião nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!